de nós darmos a sequência ao Sete Norte, eu quero avisar a todos que, ao término do evento de hoje, faremos, prestem bem atenção, tá? Faremos um sorteio de brindes, e esses brindes são dos nossos patrocinadores. E, seguindo com a programação, nós vamos abordar agora a inteligência artificial, aplicada à tecnologia de produção audiovisual. Então, eu convido a presença do moderador Henrique Salazar da Silva, gerente de engenharia da televisão A Crítica. E também de seus convidados. O Clécio Roberto Vieira da Silva, especialista de produto e pré-vendas da Canon Brasil. O Felipe Rodrigues, especialista de pré-vendas da Sony Professional Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso dispositivo, e eu passo, então, a palavra para o Henrique Salazar. Oi, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à SET pela oportunidade de moderar o painel de um assunto que é muito abrangente, né? Então, assim, tem sido usado em várias áreas, vários segmentos, e no broadcast também nasceu, está caminhando, tem muitas melhorias, né, acontecendo a cada ano, constantemente, e que ajuda a facilitar, né, facilita, ajuda, melhora a experiência do usuário, até porque hoje em dia todo mundo tem menos tempo para fazer as coisas, tem que ser com uma qualidade sempre melhor, né? Então, aí, como já foram apresentados, a gente vai começar com o Felipe, tá, que é especialista da Sony. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos. Agradecer novamente a SET também por ter essa oportunidade de trazer um pouco o que nós, né, como fabricantes, temos na parte de inteligência artificial, né, o que a Sony tem em seus produtos, né? Vou pegar aqui o apresentador. Para baixo. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês o que a Sony tem de inteligência artificial aqui na parte de embarcado nos produtos, né, e algumas soluções em nuvem também. Só um pouquinho sobre o conceito de inteligência artificial, né? Então, a gente, né, esse assunto está muito em voga, está muito debatido, né? E a gente tem que lembrar que não é novo, né? Essa parte de inteligência artificial, como a gente aumentou a discussão, mas é basicamente todo o processo de automação que tenta simular uma interação humana, alguma coisa desse tipo, ele está sendo considerado como inteligência artificial. Então, todo o processo de automação que nós temos, desde a época da industrialização, tudo isso também abrange também nessa parte de conceito da inteligência artificial, né? Então, a gente está discutindo isso, tem muito medo e debate da parte da inteligência artificial generativa, né? Teve a greve de Hollywood, então, né, tudo isso trouxe muita discussão, mas a gente já tem isso já em muitos equipamentos, né? O laser aqui não vai funcionar. Né? Então, muitos processos de automação que nós temos nessas câmeras que a gente está usando aqui, na câmera fotográfica também, já são também conceitos de inteligência artificial. E o que aumentou esse espectro, né, o que aumentou esse uso também foi a conectividade dos equipamentos.
né, nos últimos anos aumentaram o número de conectividade, o processamento dos equipamentos também aumentou, e isso facilitou a introdução desses conceitos dentro dos produtos, né? Então, aqui falando um pouquinho do que a gente tem de camcorders, né? Então, a parte de conectividade e também o que a gente pode ter de uso de inteligência artificial dentro delas. Então, um uso de filtro eletrônico variável, por exemplo, atuando no ajuste de iluminação do sensor automático, já é considerado, né? E também mecanismo de autofoco. Para quem já usou um mecanismo de autofoco da Sony, né, a gente tem aí IA embarcados dentro dele. A parte de PTZs, aí a gente inclui, além dos filtros ND variáveis, né, a parte de autofoco, a gente inclui também o PTZ automático, o PTZ Auto Tracking. Então, a câmera, ela fixa no personagem, ela vai seguir aquele personagem não só baseado em face, mas em esqueleto humano. Ela consegue identificar o esqueleto humano. Então, mesmo se o personagem virar de costas para ele, para a câmera, ela vai continuar seguindo. E também na parte de câmeras de estúdio também. Aqui o vídeo mostrando um pouco da parte do dispositivo de autofoco, né? Aqui é o exemplo de uma câmera, uma FR7, uma câmera de cinema com uma cabeça PTZ. Então, o dispositivo de autofoco ele pode trabalhar sozinho, então ele consegue reconhecer face e olho humano. Então, aqui ele está reconhecendo um olho humano e fazendo o foco ali, e o operador ele pode trabalhar escolhendo qual que é o ponto que ele quer o foco, e a câmera vai fazer esse ponto lá automaticamente, sem, né, a gente lembra nos primeiros dispositivos de autofoco, o pessoal os câmeras não gostavam muito de usar, porque ele ficava variando muito, né? Hoje vocês podem ver que ele é muito mais preciso, ele faz o foco de uma vez só. Então ele te dá uma escolha né, ele não funciona substituindo o trabalho do operador de câmera para fazer o foco, mas como uma ferramenta de auxílio. Então, cuidado aí. Mas como uma ferramenta de auxílio para, às vezes tem o sol está muito forte, alguma coisa desse tipo, ajuda ele né, a gente tem um caso com a gravação do No Limite do ano passado, que o pessoal usou as câmeras de cinema da Sony, que possuem esse dispositivo de autofoco, que eram a FX6 e a FX3. Então, são câmeras de cinema, full frame, sensor grande, bem sensível. E o pessoal lá, gravando na praia, sol, areia, então muito reflexo, eles não conseguiam ter a visão do LCD do visor. Então, eles não conseguiam operar o foco adequadamente. Decidiram por trabalhar com foco automático e parou a reclamação do pessoal de edição. Aqui o exemplo das câmeras, né, da inteligência artificial embarcada nas câmeras PTZs. O vídeo está dando uma travadinha, mas a câmera ela roda mais lisinha, tá? Então, aquilo que eu falei, então ela é baseada no esqueleto humano, além de face também, então ela vai pegar o esqueleto humano, a gente consegue falar para a câmera, eu quero que você pegue o corpo inteiro, um plano americano ou um plano fechado. Então você decide qual que é o plano que a câmera vai trabalhar, ela vai fazer esse segmento aí automático. Né? Mais uma vez, né? Não é para substituir a operação humana, a gente sempre recomenda que tenha alguém fazendo esse trabalho, mas a câmera vai fazer todo esse... Deu uma travada aqui, vamos ver se consigo voltar. Cortei um pouquinho a mais. Então, a ideia é ter sempre uma ferramenta de auxílio para o operador. Esse é o nosso novo lançamento, a gente lançou essa câmera no IBC, é a Burano, é uma câmera de cinema. Né, para quem trabalha com produção de cinema, sabe que uma câmera de cinema exige muitas pessoas trabalhando ao seu redor, e a ideia da Burano é, utilizando a inteligência artificial e mecanismos de autofoco, auto white balance, tudo trabalhando com os dispositivos automáticos, você reduzir o tamanho de uma equipe de produção de cinema,
trazendo utilizando a tecnologia das câmeras, né? Então, o que ela tem que usa inteligência artificial, né? O estabilizador de imagem no sensor, direto no sensor. Então, a inteligência está direto no sensor. A detecção de autofoco, né, baseado em face e olho também, para humanos, né? Aqui a gente põe a ênfase aqui que é para humanos, porque a gente, numa atualização futura, aí vai vir baseada em face de animais também e objetos. Tá? O filtro ND variável, né? E aqui é o que a gente fala que é uma câmera de cinema para um operador só. Então, facilita, né? Você agiliza o seu processo de produção de uma produção de cinema. E não só nos equipamentos embarcados, né? A gente tem aqui, esse aqui é o nosso portfólio de soluções na nuvem, aqui adiantando um pouquinho o assunto sobre produções remotas, né? O que a gente tem na nuvem. Então, a gente tem o C3 Portal e o CI, que são plataformas para contribuição de vídeo, então a gente consegue fazer streamings ao vivo das câmeras direto para a nuvem ou para um servidor, né, sem necessidade de um encoder, sem nada. Então a câmera da Sony, direto dela, a gente consegue fazer a contribuição para o C3 Portal, que é transferir arquivo de alta, arquivo de baixa, a mesma coisa para o CI também, um storage para compartilhamento de arquivos, né? O M2 Live é uma solução de produção em nuvem de 6 entradas, então também com transmissão direto das câmeras através do Sonic OS. E atrelado a ele, nós podemos ter o A2P, que é a plataforma de inteligência artificial. E o que faz essa inteligência artificial na nuvem? Então, nós podemos ter aqui, né? Aqui a gente está falando de 3 entradas, mas o A2P ele pode trabalhar com até 4 entradas de vídeo, analisando essas entradas. E a gente pode ensinar essa inteligência artificial o que é um gol, né? Aqui a gente está com futebol americano, mas vamos trazer para o nosso mundo, que é o futebol. Então a gente pode ensinar para ela o que é um gol do time azul. E toda vez que ela detectar um gol do time azul, ela vai criar um highlight e fazer uma publicação no Facebook ou até mesmo alimentar um sistema de replay para a nossa produção. Então você pode criar aqui com o A2P um auto-highlight, ele consegue fazer análise de 4 sinais simultâneos. E você pode criar vários tópicos para ele poder ficar seguindo. Então, ele pode seguir o que é uma falta, o que é um cartão amarelo. Então, ele precisa de, no mínimo, um vídeo de 3 minutos, que você ensina para ele o que é aquela ação que ele quer que ele detecte, e ele pode criar, e você põe lá no script para ele e fala, eu quero que você crie um clipe de 15 segundos só mostrando chutes a gol. Ele vai criar para você um clipe para você jogar isso aí para a hora do intervalo, alguma coisa desse tipo. Aqui é a cara da interface dela, né? Então não sei se está dando para ver no telão de LED, aqui pertinho para a gente fica um pouquinho sem resolução, né? Mas cada momento desse aqui é um evento que ela analisou e detectou aquele evento que você quer e criou para você o clipe, e desse trigger aí, ele vai criar um evento lá para cima, seja para publicar em nuvem, seja para criar uma playlist, tudo isso você vai determinando para ele. Então é isso, pessoal. Aqui tem o meu contato, né, a Sony no Instagram também. Sei que eu acho que eu passei um pouquinho rápido as informações, mas podem ficar à vontade de me contactar aí mais tarde, né? A gente vai abrir para discussão depois. Vai ser um prazer respondê-los aí. Obrigado pela atenção. Obrigado, Felipe. Agora vamos com Clécio. Tudo bem, gente? Me chamo Clécio, né? Eu trabalho na Canon há 11 anos, e nesses 11 anos que eu trabalho na Canon, desses 11 anos, 10 foram em laboratório, né, na parte ótica, e agora eu estou na parte comercial, né? Para mim é um prazer muito grande aí ter participado das 2 últimas sets, inclusive aqui em Manaus. Em Manaus é um estado que eu tenho uma admiração pelo tamanho, né, e pela variedade de coisas que existe aqui. Então, agradecer aí a participação de todos aí, tá? Bom,
inteligência artificial aplicada à tecnologia de produção para o mercado audiovisual, né? A questão do mercado audiovisual já é uma coisa muito antiga, né? E a gente volta no passado aí e a gente lembra da questão das fotografias, né? Então, fotografia e vídeo sempre caminharam juntas, né? Toda a evolução que existe nas câmeras fotográficas, particularmente, também passou a ter também nas câmeras de vídeo, né? A grande questão é que as duas se complementam, né? Mas a principal diferença é que uma é uma foto e a outra 60 fotos, por exemplo, em um segundo, 30 fotos em um segundo, né? Transformando, então, fotografias em videofotografias, né? E aí, assim, toda essa evolução das câmeras, né? Da Canon, da Sony, de tantas outras marcas aí, né? Se complementam, se parece bastante, né? Como algumas coisas até mesmo que o próprio Felipe da Sony falou, né? Possui tecnologias muito parecidas com as tecnologias da Canon, né? E isso uma empresa vai competindo com a outra, trazendo um aprendizado maior e cada vez mais modernizando seu sistema de capturas aí de imagem, né? Então, por exemplo, hoje, né, você tem aqui, por exemplo, uma pessoa fotografando, vamos supor, um pássaro, né? E aqui, ali a gente vê na fotografia, por exemplo, a detecção do pássaro direto no olho do pássaro, né? Isso no passado era coisa muito difícil de fazer, muito complicado de obter, né? Porque você tinha, por exemplo, um sensor, né, limitado, e à medida que a evolução dos sensores vieram trazendo uma tecnologia mais avançada, né, a gente acabou atribuindo a esses sensores novos pontos de foco, né? Então, para o cara fotografar antes lá com as SLR, que era aquelas câmeras reflex, single lens reflex, né? Era muito difícil capturar, por exemplo, uma fotografia de um pássaro, uma fotografia de algo em movimento, né? O cara tinha que ser muito rápido para escolher o tipo de ISO, o tipo de velocidade de abertura, né? E isso hoje em dia já não é tanto difícil, porque hoje as tecnologias avançaram muito, né? Trazendo mais facilidade para o usuário, né? Então, deixa eu só passar o outro slide. Presta aí, Felipe, por favor, cara. Obrigado. Então, hoje, por exemplo, né? Deixa eu só ver aqui. Hoje, por exemplo, nós temos a evolução dos sensores, né? Toda a inteligência artificial, deep learning, machine learning, né, vamos dizer assim, né? Ela é criada em determinados campos, né? Baseados, por exemplo, na questão de algoritmos, né? Mas se for direcionar a questão da computação, né? Ela trabalha de uma forma diferente da questão computacional para a obtenção de imagem em relação a sensores, né? Então nós tínhamos antigamente, por exemplo, né, os sensores de linha, né, que eram sensores estabelecidos ali fixos ali nas câmeras DSLRs, né, que tinha caixa de espelho, né? Então você tinha, por exemplo, sensores separados, né? Então você tinha um sensor de captura de imagem, você tinha um sensor de exposição, um sensor de alto foco, né? E aí toda essa informação se falava jogando para o processador e do processador para a lente, e aí a lente com estabilização de imagem, né? Ela fazia ali aquela estabilização, obtendo uma fotografia melhor, né? Com o tempo, né, essas tecnologias foram deixadas um pouco de lado, ainda existente, claro, a Canon fabrica ainda DSLR, né? Mas hoje a Canon, o que ela tem trazido para o mercado? As mirrorless, né? E, consequentemente, a tecnologia das mirrorless também tem sido adicionada nas questões de vídeo. Né? Então, você pega câmeras como, por exemplo, C300 Mark III, C500 Mark II, né? XF605, XA6575, né? Todas essas tecnologias estão embutidas com base naquele conhecimento que a Canon obteve nas mirrorless, né? Que é o carro, digamos assim, o carro-chefe na questão de produção tecnológica, né? Então você elimina, por exemplo, o sensor de exposição e o sensor de alto foco e adiciona direto no sensor comum, eliminando a caixa de espelho, e aí você passa a ter um sensor único, né, que pode trabalhar com a questão de captura de imagens em paralaxe, né? Essas imagens em paralaxe, ela trabalha com a união de sinais, né, mesmo captando sinais diferentes, por quê? Porque existe a questão da tecnologia do dual pixel, né? Que é isso aqui, ó. Né? Então, hoje praticamente, né, tanto acredito que Sony, Canon, né, trabalham com essa tecnologia do dual pixel, né, onde você tem em cada pixel um dual ali de pixel, né, permitindo obter as imagens parallax, né. E aí quando você trabalha com a questão de varredura mais avançada, mais rápida, né, com essa possibilidade de correção de imagem pelo próprio pixel, pixel a pixel, né, você consegue atribuir algoritmos, né, fazendo com que ela reconheça, por exemplo, um rosto, depois um olho, depois uma mão, depois uma roda, uma moto e etc. Né? Então, essa tecnologia, né, do Dual Pixel, ela traz automaticamente
a questão do deep learn, né? Ou seja, a inteligência artificial, digamos assim, né? Na produção de conteúdo, né? Sem esse tipo de sensor, talvez não fosse possível, por uma questão de termos sensores mais lentos em informação, né? E mais demorados ali no processamento de imagem ali, né? E aqui é um exemplo, né? De uma R3, né? A tecnologia do sensor, né? Hoje, por exemplo, na R3, né? Permite que você faça a leitura, a câmera faz a leitura da sua íris, né? E aí o que você olhar na câmera, ela foca. Então você acaba tendo, de certa forma, né? Um autofoco através de, eu não posso dizer bem inteligência artificial, mas um algoritmo, né? Que capta a imagem através da leitura da sua íris, né? E mesmo que você faça a varredura da sua íris, outra pessoa pode usar a câmera, o processo não vai funcionar com a pessoa, vai funcionar somente com a sua íris, né? Isso sim é uma tecnologia bem interessante, por quê? Porque nós sabemos que íris tem diversos pontos ali, né? Tanto que o pessoal fala até que é mais fácil a questão de segredo, né? A íris é muito mais precisa do que a própria digital, né? Então daí você tira o tanto de informações ali, algoritmos ali necessários, né, para que a câmera possa fazer isso aí com o seu olho aí, né? E você ter foco direto ali só naquilo que você olha. E tudo isso que eu falei, né, sobre sensores, né, permitiu que, por exemplo, equipamentos como os da Canon, né, da Sony e outras marcas, como eu volto a falar de novo, né, criasse, por exemplo, tecnologias, né, que nem o Felipe disse aqui, né, o Face, Eye Detection, né, detectores de cabeça, né. Então, por que isso é importante, né? Porque hoje em dia muitas pessoas falam, por exemplo, na gravação de conteúdo 4K, né? Ah, tudo é 4K, 4K. Mas será que realmente a imagem que você está capturando, ela é 4K? Às vezes o formato de arquivo é 4K, mas o seu olho humano consegue ter uma resolução 4K? E aí essas tecnologias de AI, elas entram para substituir uma coisa que às vezes sua limitação humana, né, não permite que você faça. Então, por exemplo, pontos de autofoco automático, né, instantaneamente, mesmo com pessoas em movimento, né, isso para uma pessoa focando direto em vídeo, fotografia, é uma coisa muito difícil, né? E aí a câmera com os algoritmos dela, né, através de uma inteligência de deep learning, consegue ter todo esse trabalho aí para você. Consegue, por exemplo, fotografar e mirar aqui, por exemplo, o rosto da noiva, né, ali, ó, você vê que nesse slide, né, a pessoa ali com hand detection, né, ó, possivelmente nessa foto, a pessoa estaria virada para frente e ela virando ao inverso ali, né? Manteve ali o foco na cabeça dela, né? Mas em eminência no rosto da criança ali também, entendeu? Então, assim, o tempo inteiro o sensor está fazendo essa varredura aí. Aqui a gente tem a questão do Face Priority, Face Only, né? E o Track AF, né? Onde você tem hoje aí, na maioria dos equipamentos aí, o touchscreen, né? Na própria visorzinho. Isso facilita na hora de você escolher um rosto que você quer focar, né? E as PTZs, né, hoje que estão em alta aí no mercado, né, elas já têm, por exemplo, o Auto Track, né, que são o tempo inteiro a câmera através de focagem ali, de face detection, né, ela traz a questão de não só focar no enquadramento agora a pessoa, mas ela também segue a pessoa, né. Então, assim, é uma coisa que nós nunca imaginávamos, por exemplo, lá no passado, que uma câmera iria seguir uma pessoa, um apresentador, né? E falar, poxa, como é que isso funciona, né? E aí, toda essa tecnologia embutida aí, né? Em algoritmos aí também no sensor. Tudo isso, né, relativamente falando, é por conta do avanço da tecnologia de processamento de imagem, né? Não bastasse só apenas adicionar algoritmo numa câmera e falar, isso vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque toda a evolução tecnológica dos sensores veio trazer isso aí. Como um dos principais sensores que aqui não tem hoje, né, é o ITR AFX Support. Esse é o Intelligent Tracking Recognition, acho que é isso. Isso realmente existe em algumas câmeras da Canon, em outras não, porque já são câmeras com tecnologias de hardware já um pouco mais ultrapassada. Esse tipo de algoritmo, né, para produção de conteúdo e usando o IA, né, ele consegue captar diversas informações, né, seja a mão, seja a roda da bicicleta, seja a bola de basquete, seja animal, seja ave, etc, né? Acho que aqui tem um vídeo, que é o próximo, não? Vou mostrar um pouco na R3 como funciona, né?
Então vocês veem que, por exemplo, né, ó, é muito difícil você ter um foco fixado, por exemplo, na cabeça da pessoa ali ou no olho dela, né? Se você for fazer isso manualmente ali, né? É praticamente impossível, né? Com as tecnologias de algoritmos, né, das câmeras presentes nos sensores, então você consegue ter um resultado de foco direto mais rápido, mais preciso também, entendeu? E aí, assim, você tendo essas informações na câmera estabelecidas e executadas, realmente quando você fala, tô gravando o conteúdo de 4K, realmente não vai ficar, porque a câmera é a referência da gravação de foto, não mais o seu único. Mas isso não significa que você não tem utilidade, não é isso. Mas que o algoritmo te ajuda aí em muitas coisas aí na questão de produção de conteúdo aí, tá? E aí, assim, pensando nisso, né, a Canon, além de ter toda essa parte de hardware, tecnológica e hardware, né, ela também criou uma espécie de nuvem, assim, que é o Image Processing Network, eu não lembro mais o nome direito aqui, tá? Mas eu vou passar o próximo slide, que é tecnologia de processamento de imagem de Deep Learning, né? Onde uma pessoa pode, por exemplo, baixar um aplicativo gratuito no site da Canon, né? E aí ingestar a fotografia na própria nuvem. A câmera, através de um banco de dados, né, faz as correções, né, e melhora algumas imagens, né. Eu não sei se dá para perceber muita diferença, né, mas aqui, vamos supor aqui, como que funciona, né, a redução de ruído, interpolação de cores, né, e correção de aberração e difração, né. Esses são os requisitos principais aí, né, desse software, né, na nuvem que aqui não tem para correção de imagem, né. Aqui é mais ou menos a fase de estudo, né, como que aqui não trabalha com banco de dados, né, e como é que a Canon elabora uma coisa dessa, né? A Canon elaborou da seguinte forma: durante muitos anos, né, décadas, a Canon vem juntando todo um banco de dados, de fotografias do mundo inteiro, e aí, através de interpretações, de interpolações de imagem, etc., né, acabou-se criando um algoritmo para fazer as correções também, né? De novas fotografias que o fotógrafo pode colocar lá no site lá e fazer essa correção, né? Então, funciona mais ou menos assim: a imagem é fotografada, é adicionada na nuvem, os parâmetros da nuvem faz a correção e a imagem é saída ali e retornada para o fotógrafo ali corrigida. Aqui é um exemplo aqui, eu não sei se dá para perceber, mas aqui houve uma correção ali, né, de uma suavização ali, né, na questão da fotografia, né. Correção ali, por exemplo, de cores, né, pela interpolação. Aqui você tem a imagem fotografada e o Deep Learning agindo, né, você pode perceber que aqui tem a coisa. Aqui está um pouco amarelado nas linhas, que se chama o false color, né? O false color é um efeito aí óptico aí que ocorre nas lentes, tá? Redução também de Moira, também, né? Aqui você vê uma foto astronômica aqui, por exemplo, né? Aqui é a mesma daqui, tá? E aí você vê que houve uma redução ali também da aberração e da difração, tá bom? E ali, né? A imagem fotografada, por exemplo, numa fábrica longe, né? Você vê que ali existe a questão da aberração, digamos, esférica ali, né, vamos dizer assim, o blur, né, que se chama, né, e aqui a nuvem corrigindo. E o antes e depois da Canon, né, eu coloquei esse slide como antes e depois da Canon, é que a Canon vem trabalhando cada vez mais, né, trazendo essas tecnologias aí para ajudar aí os clientes e usuários aí a obter cada vez mais imagens com mais qualidade e melhores resoluções aí, tá bom? E é isso aí, gente, acaba aqui. Beleza? Obrigado aí a todos aí. Obrigado, Clécio. Então, conforme como vocês comentaram, realmente a melhoria, né, do autofocus, do Face Detect, realmente era uma coisa que antigamente, a primeira coisa que eu via era o cinegrafista desligar a função, porque sempre dizia que atrapalhava ele. E hoje em dia, realmente, ocasiona uma melhora que você praticamente não tem mais imagem chegando com uma pessoa desfocada, de qualquer modo que ele grave na externa, né? Então, assim, eu acho que isso realmente foi um avanço muito grande, né, significativo principalmente para as emissoras, né? A gente trabalha com câmeras de vídeo. E vamos até abrir aqui perguntas para quem quiser fazer. Opa, tá aqui. Alô, oi. Eu tenho, antes de mais nada, agradecer aí o
o conteúdo que vocês compartilharam. A minha dúvida não está tanto no domínio da produção, mas mais no uso ali do ambiente de consumo, né? Se esses recursos, né, que vocês mostraram, que é uma inteligência artificial built-in na câmera, que pode, né, por exemplo, detectar objetos, né, que você calibra ali. Esses dados, essas informações de posição desse objeto, elas de alguma forma conseguem ser externadas da câmera? Qual é a minha dúvida disso, na minha aplicação aqui, né? Tipo, a gente pode correlacionar esses dados de posicionamento dos objetos num ambiente de consumo de conteúdo, onde a gente reposicione de forma automática um avatar de libras, para não ficar sobre o elemento que a gente quer, ou o posicionamento de um caption, ou no limite ainda a gente ter as possibilidades de inserir elementos gráficos no dispositivo do consumidor, mas a gente só pode, sem interferir no conteúdo, se a gente souber onde ele está. Então, estou querendo unir esses dois mundos. É uma dúvida tanto para o colega da Sony quanto da Canon. Eu acho que, assim, pelo que eu estou entendendo um pouco, você fala tipo de unir uma realidade virtual, né, uma realidade aumentada com um ambiente concreto aqui, fixo. Como, por exemplo, assim, a gente tem essa sala, mas aí, como, por exemplo, o programa do Neto lá, do futebol, mais ou menos, essa ideia, né? Você fala, mas você introduzir direto na câmera, é isso? Se o meu ator ou os atores reais estiverem mais no canto esquerdo da tela da captura e essa informação for detectada por uma inteligência artificial, se eu tenho uma aplicação que insere um grafismo na tela do consumidor, caption ou avatar, eu vou inserir isso no canto direito, para não ficar sobreposto aos elementos reais da cena, entendeu? Entendi. Não, então, essas informações, né, a Canon, a Sony, acredito também é a mesma coisa, né? Elas trabalham, essas informações ficam dentro do processamento da câmera, tá? Existem, por exemplo, vamos supor que né, nas PTZ hoje, né, a gente tem o output tracking, por exemplo. Essas informações são enviadas, por exemplo, a um software paralelo, né, que trabalha em conjunto com a câmera, né? E além de obter essas informações de posições da câmera, né, elas também têm outras informações, como cores, etc, né? Mas para o usuário fica limitado muita coisa somente aquilo que o usuário usa, né? Porque a câmera foi desenvolvida para um determinado fim, né? E não para outro. Então, essas informações, pelo que eu estou entendendo um pouco, sim, elas ficam limitadas a somente dentro do processamento, né, da câmera. Beleza? No caso da Sony, né, eu acho que seria mais a sua ideia seria mais trazer esses dados de ponto focal para os metadados do arquivo, por exemplo, né? Hoje, os metadados salvos nos arquivos são os mesmos para uma gravação normal, sem o uso se o autofoco estiver ligado ou desligado, ele vai gravar nos metadados, por exemplo, qual é o ponto focal da lente, mas ele não vai falar em qual área do sensor ele está fazendo esse foco, né? Então, isso não está implementado. Sobre os objetos, isso na câmera não tem implementado, mas aquela solução que eu mostrei do A2P, por exemplo, hoje ela está focada em auto highlights, né, mas ela tem vários módulos que ela pode estar trabalhando no futuro, como, por exemplo, ela fazer uma geração de metadados do arquivo para dentro para o seu MAN, para o seu gerenciamento de arquivo. Então, ela consegue detectar, por exemplo, objetos que estejam em cena e levar isso para dentro dos metadados. E aí, assim, com uma ferramenta fora da câmera, a gente consegue trazer isso para dentro, mas sem saber, não saberia te dizer se ele vai te dar a posição que ela está dentro do seu quadro, né? Mas a gente consegue, por exemplo, se for uma matéria no supermercado, ela consegue identificar na imagem que tem um preço de um determinado produto na imagem e botar nos metadados qual que é o preço qual é o nome do produto e o preço. Então ela tem uma análise de imagem para poder gerar o metadado. Mas essa de posição não saberia te informar. Bom dia, Paulo Senac, aí professor de fotografia, direcionado à TV e cinema,
Aí gostaria de saber de ambas as empresas qual é a preocupação com relação ao ensino, porque na região norte nós temos grandes dificuldades de aquisição de equipamento e a questão também de plataformas específicas, por exemplo, para nós que somos professores, poder realmente formar profissionais com qualificação nos equipamentos de nova tecnologia. No caso aqui na Sony Brasil, né, a gente tem que conversar para poder ver né, a parte de parceria focada, né? A Sony não tem uma área de ensino, vamos supor, uma plataforma de ensino aberta para trazer esses professores para perto, né? Mas a gente entende aqui no Brasil que é muito importante, dentro do audiovisual, o aluno ter o contato com o equipamento quando ele está fazendo esse aprendizado, né? Que a gente sabe muito, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Vamos passar um pouquinho para o mercado de trabalho. Quando uma empresa já está consolidada naquela marca, né? Vamos falar sobre as câmeras, pessoal de câmera de jornalismo. Quando eles estão focados naquele mercado, é muito difícil você mudar a marca, porque o cara já está acostumado com o menu, já está acostumado com o equipamento, né? Então a gente sabe que é muito importante estar perto dos alunos, né? Perto de quem está entrando para o mercado, para ele ter esse contato com o equipamento e já ir para o mercado acostumado com esse equipamento, né? A Canon, há uns anos atrás, né, criou o Canon College. Não sei se alguém já ouviu falar do Canon College, né? O projeto da Canon era distribuir conhecimento pelo Brasil inteiro, né? Então, viajava um time, né, de pessoas e aí fazia um Canon College, por exemplo, em Manaus, outro em Recife, o outro em, sei lá, Porto Alegre, né? Mas aí depois que veio a pandemia, né, em 2019, 20, muitas viagens foram cortadas, né? E aí o Canon College ficou praticamente se adaptando para um mundo virtual, né? Então hoje, assim, em termos de conhecimento, de equipamento, né, etc. Hoje temos o Canon College ainda presente lá, né? Mas digamos, virtual, né? Vamos dizer assim. Existem cursos lá, tá? Que uma pessoa pode comprar e etc. Alguns são gratuitos também. E a pessoa poder aprender um pouco sobre fotografia, né? Sobre o que você falou sobre espalhar isso, né? Essa questão do conhecimento, etc., né? É como o Felipe comentou, né? A Canon trabalha muito parecido, né? É uma questão de parceria e conversa. É preciso nos procurar, né? Aqui nós temos, por exemplo, o Carlos Teixeira, né? Que é executivo de contas, está lá no fundo. Ele é uma pessoa interessante para conversar, tá? Sobre isso aí. Porque a partir dele ali, né? Então, alguns projetos podem ser andados para frente aí, né? E aí a gente pode pensar alguma coisa a respeito, tá bom? Apesar da gente estar trabalhando essa turma, a questão da defasagem do equipamento mesmo, esse contato para que a gente possa formar profissionais que atendam à necessidade da TV. É complicado, vocês apresentam a tecnologia, mas seria interessante os investidores aqui presentes ter a certeza que o equipamento que eles vão adquirir de vocês possa ser bem utilizado, possa ser um investimento que ele vai dizer, não, valeu a pena. Hoje, interessante isso que você falou, e eu concordo plenamente contigo, né? Porque quando que nem você fala de comprar equipamento, por exemplo, não é um equipamento, né? Você está falando de 20, 30 equipamentos às vezes, né? Hoje nós temos a questão de empréstimo do equipamento para teste. Acho que a Sony faz isso também, né, Felipe? Sim. Então, tudo depende como a gente falou, né? Conversar, bater um papo, né? E ver as possibilidades, né? Por exemplo, na maior parte dos negócios que foram feitos aí pelo Brasil, a Canon sempre empresta equipamento e deixa com a pessoa um tempo.
ela usa, e aí às vezes a Sony também empresta, e eles usam. Aí o próprio cliente faz um comparativo, né, de tecnologia e avalia, eu acho que essa aqui me serve melhor, eu acho que essa aqui me serve nisso aqui, né? Esse é o business aí que as empresas com a gente trabalha aí tem feito aí recentemente. Mas vamos conversar. É isso que eu ia falar, vamos saindo aqui e a gente bate um papo. Opa. Olá, bom dia. Meu nome é Genini Mazulo, sou professor de rádio e televisão também pelo Senac. Desenvolvo um trabalho educacional na internet acerca do audiovisual e coloco-me à disposição para os reviews. Conheço as marcas, sei bem as particularidades dela e estou aqui aberto para fazer a divulgação educacional das marcas de vocês. Tá? Obrigado. Obrigado. Bom dia, meu nome é Jair Ventura, sou do Jornal do Comércio de Recife, em Pernambuco, e eu queria falar um pouco mais da evolução dos dispositivos de vocês. A gente sabe que quem está falando da inteligência artificial hoje já está atrasado uns anos, não é? Então, como é que vocês estão encarando isso de você ter um dispositivo, como você me falou, que aquilo está embarcado no teu chip e a roda está girando? Então, amanhã tem uma nova tecnologia sendo colocada no mercado. Como é que está essa evolução para a empresa que compra a tua câmera, por exemplo? Como é que ela vai ser incorporada a isso? Porque eu não posso dizer para o meu acionista que eu vou comprar hoje e amanhã tem que comprar outra. Eu acho que a gente tem que lembrar que a apresentação do Clécio falou bastante sobre a evolução tecnológica, né, do sensor. Então, acho que isso foi o que mudou a chave para a gente poder entrar com mais IA, né? Mas hoje muito do equipamento é software, né? Então, boa parte das funções são atribuídas via software. Então, sempre que a Sony lança um equipamento, por exemplo, vou falar um pouquinho da FR7, que é uma câmera PTZ para cinema, né? Mas ela é um corpo PTZ com lente intercambiável. A primeira versão dela, ela saiu só você podendo fazer um movimento né, o movimento normal trocando a lente. E você só poderia usar a lente Sony. Aí a gente já lançou com um roadmap de atualização de firmware, então está saindo agora, semana que vem, dia 28, ela já com 3D embarcado, né? Então, né, já é uma evolução a mais, né? E também você poder usar lentes de terceiros com follow focus de terceiros também. Isso tudo via controle da própria Sony, sem precisar de um controle de follow focus de terceiro. Então, acho que hoje, antes as empresas lançavam equipamento e era aquilo que tinha lá, você tinha uma ou outra atualização de firmware, por exemplo, para correção de bug, alguma coisa desse tipo. Hoje é muito mais comum, em qualquer linha de equipamento, você ter o lançamento do equipamento e já ter um roadmap de lançamento de firmware com incrementos de funções. Então, essa é uma forma que a gente tem para que esse equipamento não fique defasado por causa de um novo produto que chegue, né, alguma coisa desse tipo. E também a gente tem que perceber que eu entrei no mercado lá em 2011, o ritmo de lançamento de novos produtos também é bem maior agora, né? Também, então você consegue ir seguindo dessa forma. Eu concordo com o que o Felipe falou, que é exatamente, né? Por exemplo, você vê que hoje sensores, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Hoje você pega um sensor 8.9 megapixel, né? Que nem uma PTZ, por exemplo. Você percebe que quando ela foi lançada, né, vários feedbacks foram dados, né? E aí através de software, as atualizações vêm permitindo que essa tecnologia seja modernizada, né? Claro que assim, depois de talvez 10 anos, 15 anos, né, essa tecnologia fica um pouco obsoleta pela questão de hardware, né? Então, essa é uma forma que a Canon mantém aí a tecnologia do equipamento que o cliente compra, né? E é estável ali para uso e contínuo ali, né? Você vê hoje, por exemplo, fotógrafos usam ainda a T3i, por exemplo, T5i, né? Mesmo sendo uma câmera de mais de 10 anos atrás, né? Claro, assim, obviamente houve uma limitação, acabou. Esse é o último firmware dessa câmera e ponto final.
né? Não dá mais para fazer isso porque a tecnologia agora que o mercado pede é outra, né? Mas é um processo de anos, às vezes, para dizer que o equipamento assim não vai mais ser utilizado, sabe, substituído, né? Entendeu? Vou fazer uma última pergunta aqui. Eu queria saber se a indústria de vocês se é preocupante ou não na seguinte questão. Com relação aos dispositivos móveis, assim, câmeras de vídeo, principalmente de emissoras, tem aquela grande preocupação da gente sempre mandar um cinegrafista sair com 2, 3 baterias, que seja. Com essas constantes implementações de funções na inteligência artificial, a gente sabe que demanda um maior processamento mais intensivo das câmeras e consequentemente, um consumo maior, né? Isso é um ponto de preocupação, visto com os tipos de baterias que nós temos hoje, visando câmeras menores, por exemplo. Bom, o que acontece, né? Toda bateria ela tem um limite, né? Então, dependendo do tamanho da bateria e o equipamento, ela gasta mais ou menos, né? Por exemplo, a R5C, vamos supor, é uma câmera que ela tem refrigeração automática ou a fan fica ligada o tempo inteiro. Se você ligar a fan o tempo inteiro, ela vai gastar mais rápido, né? Se for no automático, ela mesmo se programa para ligar e desligar para fazer a bateria ter um rendimento maior. Mas hoje em dia, o mercado, o que acontece, né? Se você é uma pessoa que usa muito equipamento, muito mesmo, precisa de horas e horas, né? Nós temos empresas assim, empresas parceiras, né? Como por exemplo a IDX é um exemplo, né? Que fabrica bateria, né? E a sua câmera em si, para falar da Canon, né? Ela tem essa aceitação da bateria. Então, assim, não dá para ter uma bateria, por exemplo, que dure o dia inteiro, né? Mas existem alternativas que permitem que o cliente possa usar a câmera aí com troca de bateria contínua, né? De parceiros, sem precisar desligar o equipamento, por exemplo, né? Então, eu acho que não é uma preocupação, né? Mas a gente tem trabalhado aí para desenvolver baterias um pouco maior, né? Para que elas durem mais, mas também não pode ser muito grande porque pesa muito, né? Então, aí fica difícil o manuseio, né? A ergonometria do equipamento muda também, né? Então, acho que não é uma preocupação não, Henrique, é tranquilo. Eu acho que essa é a preocupação na hora do lançamento do produto, adequar ele a pelo menos manter o mesmo tempo de bateria do produto anterior dele, né? Então, né, sabe-se do aumento de processamento e também as câmeras, elas têm alguns dispositivos para você desligar algumas funções para poder ter um aumento de tempo de vida de bateria também. Isso são coisas que são acrescentadas ao menu. Então, essa é a forma de... Né, se não tem uma evolução das baterias em si, que existe também, né, mas para manter aquele pack de bateria, você tem um pouquinho mais de durabilidade na câmera. Então, agradeço vocês dois pelas explicações. Eu agradeço, pessoal. Obrigado, Amy. Obrigado, pessoal.